No sertão onde o sol racha a terra e o silêncio enterra verdades, houve um dia em que amarraram Corisco em praça pública como bicho, cuspiram sua honra e riram do nome de Lampião. Foi o erro que fez o inferno descer das caatingas. Porque no cangaço pode faltar água, pode faltar pão, mas lealdade nunca falta. E quando tocam em um dos seus, o sertão inteiro aprende o preço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Dizem que o sertão escuta antes mesmo de o grito nascer. E naquele dia, o silêncio ficou pesado, feito chumbo, quando a notícia correu de boca em boca, atravessando veredas, cercas de arame farpado e casas de taipa. Corisco tinha sido pego. Oxente, Num era um cabra qualquer. Era o diabo loiro, braço direito de Lampião, caba da peste que já tinha atravessado bala, fome e sede sem baixar a cabeça. E agora estava lá, amarrado em praça pública, feito bicho de feira, no meio de um mói de gente encabulada que fingia não ver, mas via tudo. O burburinho começou ainda cedo, na beira da feira de Jeremoabo, onde matuto vendia farinha em saco remendado, mulher negociava galinha magra e menino corria atrás de rapadura quebrada. No meio da arrumação, chegaram as volantes, fardamento amarrotado, chapéu puxado para a sombra dos olhos e rifle apontado para quem respirasse mais forte. Ninguém precisou avisar. Quando o volante aparece daquele jeito é porque alguém vai se lascar. Corisco foi trombado perto do curral improvisado, onde um vaqueiro negociava um boi magro por uns poucos mil-réis. Dizem que ele estava camuflado, chapéu baixo, roupa de couro escondida sob pano grosso. Só mais um cabra tentando passar batido no meio da ruma de gente. Mas teve sempre um cabra safado disposto a vender a alma por recompensa. Bastou um dedo apontado, um cochicho atravessado e pronto. O cerco fechou ligeiro. "É ele!" gritou um soldado com a voz cheia de vitória barata. Corisco ainda tentou arrodear, mas o rifle nas costas e a peia bem dada nas pernas fizeram o corpo ceder. Não implorou, não baixou os olhos, só cuspiu no chão seco e encarou o comandante com um meio sorriso torto, como quem diz: "Tu acha que ganhou, abestado?" O comandante era um sujeito seco, bigode fino, olhar atravessado de quem gostava de mandar mais do que podia. Viera do sul da Bahia, com promessa de patente e dinheiro do governo, se entregasse a cabeça de algum cangaceiro famoso. 1000 réis tilintando na imaginação, prestígio na boca dos coronéis, nome em jornal da capital. Quando viu Corisco amarrado, sentiu o peito inflar, feito sapo em tempo de chuva. "Hoje o sertão vai aprender quem manda", disse ele alto, para quem quisesse ouvir. Mandou amarrar o prisioneiro no tronco da praça, bem no meio, debaixo do olhar da igrejinha branca, onde o povo acendia vela para Santo Antônio, pedindo chuva e casamento. Vixe Maria, que desmantelo! As mulheres puxaram o terço entre os dedos, cochichando Ave Maria atrás de Ave Maria. Os homens tiraram o chapéu, não por respeito ao comandante, mas para esconder o rosto, que a vergonha alheia pesa feito pedra no lombo. O sol castigava sem dó, rachando o couro e a paciência. Corisco, amarrado com corda grossa, os braços abertos como Cristo em cruz improvisada, recebia cusparada, empurrão e palavra atravessada dos soldados que queriam mostrar serviço. Um deles deu uma lapada com o cabo do rifle nas costelas dele. "Cadê teu lampião agora, cabra?" zombou rindo. Corisco ergueu a cabeça devagar, o olho claro brilhando debaixo da poeira. "Tá mais perto do que tu imagina, filho de rapariga." O soldado riu, mas foi um riso curto, embromado, que morreu no meio do peito. O povo escutou. O vento pareceu parar um instante, como se o sertão tivesse prendido a respiração, porque ali naquele tronco não estava só um homem amarrado.
Estava o nome de Lampião sendo pisado em praça pública. E isso, no cangaço, era mais do que provocação. Era sentença. Uma velha, enrolada num chale desbotado, murmurou baixinho para a vizinha: "Isso não vai prestar, fulô." Mexeram com quem não devia. A vizinha fez o sinal da cruz. Ave Maria, que Nossa Senhora tenha pena desse povo. O comandante andava de um lado para o outro, satisfeito, como quem exibe troféu em dia de festa. Mandou chamar fotógrafo de feira, desses que registravam batizado e enterro para eternizar a cena. Queria a imagem de Corisco amarrado rodando nos jornais, queria que os coronéis vissem, que o governo soubesse, que o nome dele subisse feito foguete em noite de São João. Enquanto isso, o povo permanecia ali, preso entre o medo e a curiosidade. Ninguém ousava se aproximar demais. Criança era puxada pelo braço. Cachorro era espantado com chute, e o silêncio só era quebrado pelo ranger da corda e pelo resfolegar cansado do prisioneiro. Lá longe, na caatinga que abraçava o povoado, o vento levantava redemoinhos de poeira que dançavam como aviso. Era como se o próprio sertão cochichasse: "Não mexa com quem tem irmão de armas, não provoque quem vive de honra." Mas o comandante não ouvia vento, nem reza, nem aviso. Só escutava o tilintar imaginário das moedas que julgava merecer. Corisco fechou os olhos por um instante, não por fraqueza, mas para guardar forças. Na mente, a lembrança do bando, do cheiro do couro, do estalo das fogueiras acesas nas noites frias da caatinga. Lembrou de Lampião, da risada curta, do olhar que atravessava homem como faca amolada. Sabia, no fundo do peito, que aquela humilhação não ficaria sem resposta. Um menino magro, pé rachado de andar descalço, observava de trás de um carro de boi. O olhar dele corria de Corisco para os soldados, dos soldados para a estrada que sumia no meio do mato fechado. Sem dizer palavra, virou-se e saiu correndo, levantando poeira, como se carregasse o próprio sertão nas pernas finas. Ninguém percebeu o menino partindo. Ninguém, exceto Corisco, que abriu um meio sorriso, mesmo com o gosto de sangue na boca. "Vai, Bitim", murmurou, quase sem som. Na praça, o sol continuava a castigar. O comandante continuava a se gabar. E o povo continuava a fingir que aquilo era só mais um dia comum. Mas o sertão já tinha escutado. E quando o sertão escuta, macho véi, é porque coisa grande vem arrodeando por aí. O menino correu sem olhar para trás, trupicando nas pedras quentes, cortando pelos atalhos que só quem nasceu naquelas bandas sabia. O peito subia e descia feito fole de sanfona, o ar queimando na garganta seca. Mas ele não parava. Sabia que cada segundo perdido era mais uma lapada no corpo de Corisco, mais uma humilhação jogada no nome de Lampião. E no sertão, quando o nome de um cabra é pisado, não é só ele que sangra, é todo o bando. Atrás dele, a feira continuava seu desmantelo, mas já não era a mesma. O povo falava baixo, num fuxico que se espalhava feito rastro de formiga. Ninguém gritava, ninguém ria alto. Até os vendedores mais invocados pareciam encabulados, como se soubessem que estavam presenciando coisa que não devia acontecer. "Vixe Maria, amarraram o homem como se fosse bicho", murmurou uma mulher, ajeitando o lenço na cabeça. "Não diga nada, rapariga. Se avexe não, que parede também tem ouvido", respondeu outra, puxando o filho pelo braço. Os soldados, percebendo o silêncio pesado, passaram a se exibir ainda mais. Um deles, já meio embriagado de cachaça barata, deu um empurrão em Corisco só para ouvir o ranger da corda. "Olha aí o valentão! Cadê a coragem agora, cabra da peste?" gritou, arrancando risadas forçadas dos companheiros. Corisco cuspiu sangue no chão, a poeira grudando nos lábios rachados. "Coragem não se perde, não. Só muda de hora", respondeu com a voz rouca. O comandante ouviu e se aproximou devagar, as botas levantando pequenos redemoinhos de pó.
Parou diante dele, analisando aquele homem magro, queimado de sol, mas com um brilho nos olhos que não combinava com derrota. Tu devia ter corrido mais, disse ajeitando o coldre. Tu devia ter nascido mais homem, retrucou Corisco num sopro. Por um instante, o comandante ficou imóvel. O ar pareceu endurecer. Depois, um sorriso torto se abriu no rosto dele, não de humor, mas de quem saboreia a chance de esmagar alguém. Vamos ver quanto tempo essa valentia dura, disse, fazendo sinal para os soldados. Vieram as pancadas, não tantas a ponto de matar, mas suficientes para marcar. Lapadas nas costas, empurrões, socos secos. O povo virou o rosto, as rezas se intensificaram. O sino da igrejinha tocou ao longe, chamando para a novena da tarde, como se quisesse cobrir o som da humilhação. Enquanto isso, o menino já havia alcançado a estrada de terra que serpenteava entre Mandacaros e Xique-Xiques. O sol ardia no alto, o chão queimava a sola dos pés, mas ele corria. Passou por um carro de boi abandonado, por uma cerca caída, por um velho que mascava fumo à sombra de um juazeiro. "Pra onde tu vai desse jeito, bichinho?" perguntou o velho. "Pro mato, avisar Lampião", respondeu o menino sem parar. O velho ficou imóvel, o fumo parando no canto da boca. "Eita gota serena", murmurou. Na praça, o comandante já se sentia dono do mundo. Mandou trazer uma cadeira e se sentou diante do prisioneiro, cruzando as pernas, como se assistisse a um espetáculo montado só para ele. Um soldado aproximou-se com um cantil. "Água, comandante." Ele pegou o cantil, bebeu um gole demorado e depois despejou o resto devagar no chão diante de Corisco. "Água é para quem merece", disse limpando a boca com o dorso da mão. Um murmúrio correu entre o povo. Uma mulher chorou baixinho. Um homem apertou o chapéu contra o peito, os nós dos dedos brancos de força contida. Mas ninguém se moveu. O medo, naquele lugar, era mais antigo que qualquer lei. O comandante levantou-se e começou a discursar, como se estivesse diante de plateia em dia de festa. Esse aqui é o destino de quem enfrenta o governo, de quem vive roubando, matando e espalhando desordem, gritou, apontando para Corisco. Mas o povo não reagiu. Não houve aplausos, só silêncio. Um silêncio pesado que fazia até os soldados se entreolharem desconfiados. "Fala alguma coisa", ordenou o comandante irritado, voltando-se para o prisioneiro. "Diz onde Lampião está escondido. Diz onde o bando se esconde, e talvez eu mande te soltar." Corisco abriu um sorriso lento, dolorido. "Tu acha que eu ia trocar meus irmãos por um gole d'água, abestado?" O comandante perdeu o sorriso. Aproximou-se tanto que os dois quase encostaram as testas. "Eu posso te deixar apodrecer aqui. E eu posso te prometer uma coisa", sussurrou Corisco. "Tu ainda vai se arrepender de ter me amarrado nessa praça." Por um segundo, o comandante sentiu um arrepio subir pela espinha, rápido como faca fria. Mas afastou a sensação com um gesto brusco. "Levem ele para o quartel improvisado quando o sol baixar", ordenou. "Quero ele vivo, ainda." O povo dispersou devagar, cada um levando consigo a imagem daquele homem amarrado sob o sol. Nas casas de taipa, nas cozinhas cheirando a feijão ralo, nas redes armadas em varais improvisados, o assunto era um só. "Mexeram com o homem errado", dizia um. "Lampião não deixa barato", respondia outro. "Ave Maria, vai cair desgraça", murmurava uma velha. Enquanto a tarde escorria lenta, Corisco permanecia ali, a pele ardendo, a garganta seca, mas o olhar firme. Não era orgulho vazio, era certeza. No cangaço podia faltar tudo: munição, comida, até esperança. Mas nunca faltava resposta. Lá longe, no meio da caatinga, o menino finalmente avistou os primeiros sinais do acampamento. Um pedaço de couro estendido, uma fogueira apagada, um cabra de sentinela com rifle apoiado no ombro. As pernas dele tremiam, o corpo queria cair,
mas ele juntou o resto de força e gritou, antes mesmo de chegar perto: "Pegaram Corisco!" O sentinela ficou imóvel por um instante, como se o mundo tivesse parado de rodar. Depois virou-se, correndo em direção ao coração do acampamento. O vento mudou de direção. E no sertão, quando o vento muda desse jeito, macho véi, é porque a tempestade já está a caminho. Quando o sol começou a descer, arrastando sombras compridas pela praça de Jeremoabo, os soldados voltaram com a mesma disposição de quem ainda tinha serviço a cumprir. Corisco permanecia preso ao tronco, o corpo marcado de poeira, suor e sangue seco. Mas o olhar seguia firme, atravessado, como faca que não perde o fio. O povo, que havia se dispersado, retornava aos poucos, fingindo motivos banais: buscar água, comprar farinha, levar recado. Mas ninguém queria perder o desfecho daquele desmantelo. "Vixe, ainda tão com ele aí", cochichou uma mulher puxando o véu. "Fique quieta, fulô. Se avexe não, que esse povo não gosta de língua solta", respondeu a outra, segurando firme o braço da filha. O comandante surgiu da porta da antiga casa paroquial, agora transformada em quartel improvisado. Vestia a farda com mais cuidado, como se fosse dia de festa. O coldre polido, as botas lustradas, o bigode aparado. Não era vaidade comum, era necessidade de parecer maior do que realmente era. Ele sabia que aquela cena seria contada, repetida, talvez até cantada. E queria que o nome dele viajasse junto. "Tragam ele para frente da igreja", ordenou. 2 soldados desataram a corda do tronco apenas para arrastar Corisco pelo chão quente, deixando um rastro fino de poeira e sangue. Um murmúrio correu entre o mói de gente que observava. Um velho fez o sinal da cruz. Um menino chorou, sem entender direito o motivo. Diante da igreja, o sino bateu, chamando para a reza da novena. O som metálico espalhou-se pela praça, misturando-se aos passos pesados dos soldados e ao ranger da corda sendo puxada. Era como se fé e violência estivessem dividindo o mesmo espaço, cada uma tentando ocupar mais lugar no peito do povo. "Ajoelha ele", disse o comandante. Empurraram Corisco com força. Ele caiu de joelhos, o impacto levantando poeira. Um soldado pressionou a nuca dele, tentando fazê-lo baixar a cabeça. Mas o cangaceiro resistiu, o pescoço retesado, os músculos tremendo de esforço. "Baixa a cabeça, cabra", rosnou o soldado. "Cabeça eu só abaixo para Deus e olhe lá", respondeu Corisco, a voz arranhada. Alguns homens na multidão trocaram olhares rápidos. Aquilo não era bravata, era código. Era o jeito que o cangaço falava, sem precisar gritar. O comandante deu um passo à frente, irritado com a cena que não se dobrava como ele imaginara. "Hoje o povo vai ver o que acontece com quem desafia a lei", anunciou, a voz ecoando pela praça. Lei. A palavra soou oca para muitos ali. Lei, para aquele povo, quase sempre significava imposto alto, terra tomada, filho levado à força para o quartel. Lei era coisa distante, escrita em papel que ninguém dali sabia ler. O que eles entendiam era respeito. E aquilo diante deles não parecia respeito. Um soldado trouxe uma garrafa de cachaça, oferecendo ao comandante. Ele bebeu um gole e depois despejou um pouco sobre a cabeça de Corisco. "Para refrescar", disse, arrancando risadas curtas dos homens da volante. O líquido escorreu pelo rosto do cangaceiro, misturando-se ao suor e ao sangue. O cheiro forte da bebida subiu no ar quente da tarde. Corisco piscou devagar, como quem tenta limpar a visão, mas não disse nada. O silêncio dele pesava mais que qualquer resposta. Na porta da igreja, o padre observava, as mãos entrelaçadas, o rosário pendendo entre os dedos. Não interferia. Sabia que qualquer palavra poderia incendiar ainda mais a situação. Limitou-se a sussurrar uma oração, quase inaudível. "Senhor, tende piedade." O comandante percebeu o padre e ergueu a voz ainda mais. "Aqui quem manda é o governo."
Não é reza de padre nem promessa de beata. Algumas mulheres baixaram a cabeça, os lábios tremendo em oração silenciosa. Uma delas murmurou: Ave Maria, esse homem não sabe o que diz. A humilhação seguiu. Um soldado arrancou o chapéu de Corisco e o jogou no chão, pisando com gosto. Cadê teu respeito agora? Zombou. Corisco olhou para o chapéu esmagado e depois ergueu os olhos, encarando a multidão. Não pedia ajuda, não implorava. Apenas olhava, como quem grava cada rosto, cada silêncio, cada gesto de vergonha. Não se preocupem, não, disse, a voz baixa, mas firme. Isso aqui não fica assim. O comandante ouviu e riu alto, um riso exagerado, que ecoou vazio. Tu acha que Lampião vai atravessar esse sertão só por tua causa? Corisco sorriu de lado. Ele não vem por mim, vem por nós. O vento passou pela praça, levantando a poeira fina que grudava na pele suada de todos. Um arrepio percorreu a multidão, como se aquela resposta tivesse acordado algo antigo, enterrado fundo na memória do sertão. O comandante fez sinal para que levantassem o prisioneiro. Levem para o quartel. Amanhã ele fala, todo mundo fala. Arrastaram Corisco novamente agora em direção à antiga casa paroquial. As portas de madeira rangeram ao se abrir. O interior era escuro, abafado, cheirando a mofo e suor velho. Lá dentro, jogaram-no no chão de um quarto sem janela. Apenas um fiapo de luz entrando por fresta no telhado. A porta se fechou com estrondo. Do lado de fora, o povo começou a se dispersar de vez. O céu assumia tons de laranja queimado, o calor dando lugar a uma brisa seca que trazia cheiro de terra quente. Mas ninguém voltou para casa com o coração leve. Isso não vai acabar bem, disse um homem, ajeitando o chapéu. Não vai mesmo, respondeu o outro. Lampião não engole isso calado. Na escuridão do quarto, Corisco respirava com dificuldade, cada movimento lembrando a violência do dia. Ainda assim, um sorriso cansado apareceu no canto da boca. Ele sabia que a noite caía não apenas sobre o povoado, mas sobre o erro cometido. Lá fora, na vastidão da caatinga, o vento mudava de rumo outra vez, arrodeando pelos mandacaros, passando por veredas escondidas, levando consigo um recado que só quem vivia do couro e da pólvora sabia escutar. E quando o sertão leva recado, é porque alguém já está a caminho. O grito do menino ainda ecoava quando o acampamento inteiro parou. Ninguém perguntou duas vezes, ninguém riu, ninguém duvidou. O nome dito, Corisco, caiu no meio dos cangaceiros como pedra em água parada, abrindo ondas invisíveis que foram se espalhando até o último homem de sentinela. Lampião estava sentado sobre um couro estendido, limpando o rifle com movimentos lentos, quase preguiçosos. O chapéu de aba larga fazia sombra sobre os olhos, mas quem o conhecia sabia ler o corpo antes mesmo do rosto. Quando o sentinela chegou ofegante e repetiu a notícia, o chefe não levantou de imediato. Continuou passando o pano pelo cano da arma, como se cada gesto precisasse terminar antes do próximo. Pegaram Corisco, capitão. Amarraram ele na praça, disse o homem, a voz falhando. Silêncio. O crepitar fraco de uma fogueira apagando, o estalar seco de um galho pisado, o vento arrodeando o couro pendurado, tudo parecia alto demais naquele instante. Maria Bonita, sentada a poucos passos, parou de costurar. A agulha ficou suspensa no ar. Ela não perguntou nada, só olhou para Lampião, procurando no rosto dele aquilo que o sertão inteiro temia e respeitava ao mesmo tempo. O chefe finalmente ergueu os olhos. Quem viu? Perguntou, a voz baixa. Foi o menino. Correu da feira de Jeremoabo. Disse que estavam batendo nele, cuspindo, fazendo mangação, respondeu o sentinela. Lampião ficou de pé devagar. Não houve grito, não houve xingamento, só um movimento firme, como quem assume um peso antigo que nunca deixou de carregar. Os homens ao redor se entreolharam,
Sabiam aquele silêncio, sabiam o que vinha depois dele. Chama todo mundo, disse. O recado correu ligeiro pelo acampamento improvisado entre juazeiros e pedras. Em poucos minutos, os cangaceiros formavam um semicírculo diante do chefe. Homens queimados de sol, roupas de couro marcadas pelo tempo, rifles apoiados nos ombros, olhos atentos. Ali não havia soldo fixo, nem patente escrita. O que os mantinha juntos era outra coisa. Palavra dada, lealdade, destino dividido. Lampião olhou um por um, demorando o olhar como quem conta presença em silêncio. Pegaram corisco, disse sem elevar a voz. Um murmúrio contido percorreu o grupo. Vixe, sussurrou um. Eita peste, murmurou outro. Amarraram ele em praça pública, continuou Lampião. Fizeram um troço de humilhação. O ar ficou pesado. Um cabra mais novo, ainda com a coragem misturada à raiva, deu um passo à frente. Capitão, nós vamos agora. Invade aquela cidade e toca fogo em tudo. Lampião virou o rosto devagar para ele. Não havia grito, mas o olhar bastou. O homem baixou a cabeça. Não é assim, não, disse o chefe. Fúria sem cabeça vira desmantelo, e desmantelo mata inocente. Maria Bonita aproximou-se, ficando ao lado dele. A presença dela não era de enfeite. Era parte da engrenagem que mantinha o bando de pé. O povo viu? Perguntou ela. Viu? Respondeu o sentinela. Mói de gente. Tudo calado. Maria Bonita assentiu, o olhar distante. Então já estão com medo? Lampião cruzou os braços. Medo é uma coisa. Respeito é outra. O vento soprou mais forte, fazendo o couro pendurado bater seco contra o tronco de uma árvore. O som ecoou como batida de tambor distante. Nós vamos buscar corisco, disse Lampião. Não foi ordem, foi promessa. Um suspiro coletivo atravessou o grupo. Alguns fecharam os olhos por um instante. Outros apertaram o rifle com mais força. Ninguém perguntou como. Ninguém perguntou quando. Sabiam que o chefe nunca falava antes de pensar. Mas escutem bem, continuou ele. Não vai ter tiro à toa. Não vai ter fogo em casa de pobre. Nós vamos entrar e sair sem fazer alarde. Quem tocou nele vai aprender, mas do jeito certo. Um dos mais velhos, barba grisalha, murmurou. Justiça de Lampião. O chefe não respondeu, mas o silêncio confirmou. O menino que trouxera a notícia permanecia ali, encostado num tronco, o peito ainda subindo e descendo rápido. Lampião caminhou até ele e agachou, ficando da mesma altura. Tu correu sozinho? O menino assentiu, os olhos arregalados. Teve medo? Tive, não, respondeu, hesitante. Mas fui mesmo assim. Lampião colocou a mão no ombro dele. Coragem num é não ter medo. É ir mesmo com ele. Maria Bonita entregou ao menino um pedaço de rapadura e um gole d'água. Ele segurou como se fosse tesouro. Se avexe não, disse ela. Tu fez o que muita gente grande não fez. O sol já se escondia atrás das serras quando Lampião voltou ao centro do grupo. Quero 2 homens para vigiar as estradas, disse. Outros 2 vão descer até o povoado para ver quantos soldados tem, onde dormem, que horas trocam guarda. Ninguém se mostra, ninguém arenga, só olhar e voltar. Os nomes foram ditos. Os homens saíram sem questionar. O resto fica, continuou. Hoje ninguém canta, ninguém bebe, ninguém faz barulho. O sertão precisa pensar que nós sumiu. Um silêncio obediente tomou conta do acampamento. Até os animais pareciam entender. Maria Bonita aproximou-se novamente. Tu tá com aquele olhar, disse ela baixo. Que olhar? O de quando mexem com os teus. Lampião suspirou, olhando para o horizonte onde o céu ainda guardava um resto de luz. Não é só meu, não, respondeu. É nosso. Ela segurou a mão dele por um instante. Não era gesto de fraqueza. Era a lembrança de que, por trás do chefe temido, existia homem que carregava perdas, promessas e amores que o sertão nunca conheceu por inteiro.
A noite caiu devagar, trazendo consigo o frio seco que fazia o couro estalar e os ossos reclamarem. O acampamento permaneceu quieto, como se tivesse sido abandonado. Mas olhos atentos vigiavam cada sombra, cada estalo no mato, cada sopro de vento. Lá longe, no povoado, Corisco respirava no escuro de um quarto fechado, sentindo a dor pulsar, mas o coração firme. Ele não precisava ver para saber. Conhecia o chefe, conhecia o código. E no sertão, quando o silêncio se instala desse jeito, é porque a tempestade já está arrodeando, só esperando a hora certa de cair. A madrugada ainda nem tinha se despedido da noite quando os primeiros homens voltaram da vigília. Chegaram em silêncio, surgindo entre os mandacaros como sombras acostumadas a não deixar rastro. O acampamento permanecia quieto, como Lampião havia ordenado, mas ninguém dormira de verdade. No cangaço, quando um dos seus cai, o sono vira luxo que ninguém se permite. O primeiro a falar foi Zé Baiano, o chapéu torto, o olhar miúdo e atento. "São 8 homens na volante", disse baixo. 2 ficam na porta da casa paroquial, 2 rondam a praça, os outros dormem espalhado. Trocam guarda de 2 em 2 horas. Lampião assentiu sem interromper. "O comandante dorme no quarto do lado", completou o outro. "Porta pesada, mas a janela dos fundos está podre." Maria Bonita, sentada sobre uma pedra, acompanhava cada palavra. "E o povo?", perguntou. "Tá com medo", respondeu Zé Baiano. "Ninguém fala, mas ninguém gosta do que viu." Lampião ficou em silêncio por alguns instantes, os olhos perdidos na terra seca sob seus pés. Com a ponta da faca, começou a riscar o chão, desenhando o contorno da praça, da igreja, da casa paroquial e das ruas estreitas que cercavam o lugar. Os homens se aproximaram, formando um círculo ao redor do mapa improvisado. "Aqui é a entrada principal", disse ele, marcando com um risco mais fundo. "Aqui fica a janela podre. Aqui os 2 guardas. E aqui", fez um ponto mais afastado, "fica o curral abandonado." "Nós entra pelo curral?", sugeriu um cabra mais novo. Lampião balançou a cabeça. "Não. Curral faz barulho, madeira velha geme. Nós entra pelo fundo da casa paroquial. 2 homens neutralizam os guardas, sem tiro, sem grito." "E se eles reagir?", perguntou o outro. Lampião ergueu o olhar. "Reagir é morrer, mas só se for preciso." O tom não era ameaça, era constatação. Maria Bonita passou a mão pelo couro do rifle apoiado ao lado. "E Corisco?" "Tá no quarto sem janela", respondeu Zé Baiano. "Só uma porta, trancada por fora." Lampião respirou fundo. "Nós tira ele de lá antes que o sol nasça." Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Não era pressa, era precisão. O sertão ensinara que quem se avexa perde a cabeça. Um dos homens, conhecido como Sabino, coçou a barba rala. "Capitão, e o comandante?" Lampião demorou a responder. "O comandante não é problema de hoje", disse por fim. "Hoje nós tira Corisco, depois nós resolve o resto." Maria Bonita entendeu o que não foi dito. O castigo viria, mas não naquela hora. O dia começou a clarear, trazendo consigo o canto distante de galos e o cheiro de fumaça de fogões sendo acesos nos povoados próximos. O acampamento, porém, continuava em silêncio. Ninguém acendeu fogo. Ninguém falou alto. Até os animais foram mantidos afastados. 2 homens se preparavam para descer novamente ao povoado, disfarçados. Um vestia roupa de vaqueiro, chapéu gasto, gibão remendado. O outro carregava um balaio com rapaduras e fumo, fingindo ser vendedor ambulante. "Se avexe não", disse Maria Bonita, ajeitando o chapéu de um deles. "Vaqueiro cansado ninguém nota." Lampião entregou a cada um punhado de moedas. "Compra alguma coisa, faz arrumação. Deixa o povo pensar que vocês é só mais 2 matuto atrás de troco." "E se perguntarem de onde nós vem?", perguntou o vendedor. "Diz que vem de Monte Santo. Lá sempre tem ruma de gente chegando e saindo."
Os homens assentiram e partiram, desaparecendo pela vereda estreita. O sol já subia quando o resto do bando se dispersou entre as árvores, cada um assumindo posição. Alguns vigiavam as trilhas, outros observavam o horizonte. O silêncio era quebrado apenas pelo vento passando entre os espinhos dos mandacarus. Maria Bonita aproximou-se de Lampião, que permanecia ajoelhado diante do mapa riscado no chão. "Tu tá pensando no depois", disse ela. "Sempre", respondeu ele. "Vai humilhar o homem, não vai?" Lampião passou a faca pelo desenho, apagando parte dos riscos. Ele quis humilhar Corisco diante do povo. Fez troço de espetáculo. Então o povo vai ver o contrário. Maria Bonita assentiu devagar. "O povo precisa ver", disse, "para perder o medo." Lampião olhou para ela, um instante mais longo. Medo é a arma dos dois lados. O dia seguiu lento, o calor apertando, o ar tremendo sobre a terra seca. Lá longe, no povoado, a vida fingia normalidade. Crianças corriam, mulheres lavavam roupa em bacias de lata, homens consertavam cercas. Mas por baixo da rotina corria uma tensão que ninguém nomeava. No quartel improvisado, Corisco permanecia jogado no chão, o corpo dolorido, a boca seca. Um soldado abriu a porta no meio da tarde, jogando um pedaço de pão duro ao lado dele. "Come, cabra, amanhã tu fala." Corisco olhou para o pão, depois para o soldado. "Guarda para tu, vai precisar mais que eu." O soldado riu, mas foi um riso curto. "Tu tá é lascado." A porta se fechou outra vez. Corisco apoiou a cabeça na parede fria. Mesmo no escuro, conseguia sentir o vento mudando lá fora. O sertão tinha seus sinais, cheiro de poeira levantada, silêncio de passarinho, ausência de cachorro latindo. Coisas pequenas que diziam muito. No acampamento, ao cair da tarde, os dois homens disfarçados retornaram. "O povo está se preparando para a novena de amanhã", disse o vaqueiro. "Vai ter mói de gente na praça." "Melhor ainda", respondeu Lampião. "Quanto mais olho, mais testemunha." O vendedor ambulante completou. "O comandante vai ficar na casa paroquial hoje. Disse que amanhã interroga o prisioneiro diante do povo." Lampião fechou os olhos por um instante. "Então amanhã ele aprende." A noite caiu, trazendo consigo o frio seco que fazia o couro estalar e os ossos reclamarem. Os homens comeram pouco, beberam menos ainda. Ninguém contou história. Ninguém puxou cantoria. Era como se o sertão inteiro estivesse esperando o mesmo momento. Lampião levantou-se, ajeitou o chapéu e passou os olhos pelo bando. "Hoje nós desce", disse. Não houve grito de guerra. Não houve bravata. Apenas homens pegando suas armas, ajustando cartucheiras, cobrindo o rosto com panos escuros. Maria Bonita segurou o braço dele por um instante. "Volta", disse. Lampião sorriu de leve. "Eu sempre volto." E quando os primeiros passos começaram a descer pela vereda escura, o vento soprou diferente outra vez, levando consigo o aviso que o sertão já conhecia bem. A tempestade não vinha com trovão, vinha em silêncio. A lua era só um risco pálido no céu quando o bando começou a se mover. Nenhum clarão de fogueira denunciava a presença, nenhum tilintar de metal quebrava o silêncio. Apenas passos medidos sobre a terra seca, couro roçando em galhos baixos e o vento arrudeando entre os espinhos da caatinga. Lampião seguia à frente, o corpo inclinado, o olhar acostumado a enxergar no escuro como bicho do mato. Atrás dele, os homens se espalhavam em formação silenciosa, cada qual sabendo seu lugar. Ninguém falava. Não precisava. No cangaço, quando a ordem é resgatar um dos seus, as palavras viram peso desnecessário. Ao longe, as primeiras casas do povoado surgiram como manchas escuras contra o céu mais claro. Um cachorro latiu, um latido curto, desconfiado. Um dos cangaceiros parou, assobiou baixo, imitando o som de um vaqueiro chamando gado. O animal se aquietou.
O sertão conhecia seus filhos. Lampião ergueu a mão, sinalizando parada. A casa paroquial estava ali, silenciosa, com a porta principal fechada e duas figuras sentadas encostadas na parede. Os guardas da volante. Um deles cochilava, o rifle apoiado entre as pernas. O outro mastigava fumo, olhando o vazio. Lampião fez um gesto. 2 homens se arrastaram pelo chão, desaparecendo na sombra da parede lateral. O couro dos gibões raspava de leve na terra, mas o vento o ajudava, levando o som embora. O primeiro guarda só percebeu quando uma mão firme fechou sobre sua boca. O corpo foi puxado para trás, um braço envolvendo o pescoço. Não houve grito, não houve tiro, apenas um suspiro sufocado e depois silêncio. O segundo ainda tentou se levantar, mas o cabo de um rifle encontrou a nuca dele com um golpe seco. O homem caiu, desacordado, antes de entender o que acontecia. Lampião aproximou-se, observando os 2 corpos no chão. "Amarra", sussurrou. As cordas foram apertadas, os homens arrastados para trás da casa, escondidos na sombra. A janela dos fundos, como haviam informado, estava apodrecida. A madeira cedeu com um empurrão leve. Um dos cangaceiros entrou primeiro, deslizando para dentro como sombra líquida. Em poucos instantes, a porta dos fundos se abriu por dentro, sem ruído. O interior da casa paroquial cheirava a mofo, suor velho e cachaça. Um lampião apagado balançava no teto, rangendo de leve. No corredor, passos cuidadosos evitavam as tábuas mais soltas. Cada estalo poderia acordar os soldados espalhados pelos quartos. Lampião ergueu 2 dedos, à direita. Um dos homens avançou até a porta indicada. Encostou o ouvido. Silêncio. Girou a maçaneta devagar. Dentro 2 soldados dormiam, as botas ainda nos pés, o cheiro de álcool pesado no ar. Um deles ressonava alto, o outro murmurava algo incompreensível. Um pano foi pressionado contra a boca do primeiro. O segundo acordou tarde demais, os olhos arregalados antes que a coronha encontrasse sua têmpora. Nenhum disparo, nenhum alarde. No quarto ao lado, o comandante roncava, alheio ao que se desenrolava a poucos passos. Lampião parou diante da porta, escutando. Não era a hora, ainda não. Ele seguiu até o último cômodo do corredor. A porta estava trancada por fora, como haviam dito. Uma tranca simples, mas pesada. O cangaceiro ao lado dele retirou um pedaço de arame do bolso e começou a trabalhar na fechadura. Os dedos ágeis, acostumados a abrir o que o mundo insistia em fechar. Um clique baixo. A porta se abriu com um rangido mínimo. Lá dentro, o quarto era quase escuro, iluminado apenas por uma fresta no telhado. O cheiro de sangue seco e suor impregnava o ar. No chão, encostado à parede, Corisco respirava com dificuldade, o corpo marcado, o rosto inchado. Ainda assim, quando ouviu o som da porta, abriu os olhos devagar. Por um instante pensou ser mais um soldado. "Levanta a caba da peste", sussurrou uma voz conhecida. Corisco piscou, tentando focar. A silhueta diante dele era inconfundível. "Capitão", murmurou a voz falhando. Lampião ajoelhou-se ao lado dele, apoiando uma mão firme em seu ombro. "Se avexe não. Nós chegou." Um sorriso cansado surgiu no rosto ferido. "Eu sabia", sussurrou Corisco. 2 homens o ergueram com cuidado. O corpo dele tremia, não de medo, mas de exaustão. Um pano foi amarrado ao redor do peito, ajudando a sustentar o peso. "Consegue andar?" perguntou Lampião. "Com ajuda. Até o inferno", respondeu Corisco com um fiapo de humor. O chefe assentiu. "Hoje nós só vai até a Caatinga." O grupo começou a recuar pelo corredor, os passos ainda mais cuidadosos. Um dos soldados dormindo resmungou, virando-se na cama. Todos pararam. O silêncio pesou como pedra. O homem voltou a roncar. Prosseguiram. Do lado de fora, o vento havia mudado de direção, levantando poeira fina que dançava no ar.
Os dois guardas continuavam desacordados, escondidos atrás da casa. O céu começava a clarear no horizonte, um risco pálido anunciando o dia. Lampião fez sinal. Dois homens seguiram à frente, abrindo caminho. Outros cobriam a retaguarda. Corisco era sustentado entre dois companheiros, cada passo uma luta contra a dor. Quando alcançaram a última casa do povoado, um cachorro latiu novamente. Uma janela se abriu de leve. Uma mulher observou, os olhos arregalados. Reconheceu o chapéu de couro, o jeito de andar, o silêncio pesado. Ela não gritou, não chamou ninguém, apenas fez o sinal da cruz e fechou a janela. Ave Maria, sussurrou. O bando desapareceu na vereda que levava à Caatinga, engolido pela escuridão que ainda resistia. Atrás deles, o povoado permanecia quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. O ar parecia diferente. O medo, que antes pesava sobre os ombros do povo, começava a mudar de lado. Lá dentro da casa paroquial, o comandante continuava dormindo, alheio ao fato de que seu troféu havia sido arrancado de suas mãos, como vento que leva chapéu em dia de ventania. E no sertão, quando tiram o que um homem exibia com orgulho macho véi, é porque a conta ainda vai ser cobrada. A Caatinga engoliu o bando antes mesmo que o primeiro galo cantasse no povoado. O céu clareava devagar, tingido de um azul pálido que anunciava mais um dia de sol rachando pedra. Mas naquela madrugada, o sertão parecia respirar diferente, como se tivesse assistido a algo que precisava guardar em silêncio. Corisco mal sentia os pés tocando o chão. O corpo inteiro doía, cada costela reclamando a cada passo. Ainda assim, mantinha a cabeça erguida, apoiado nos ombros dos companheiros que o sustentavam com firmeza. Nenhum deles reclamava do peso. No cangaço, carregar um dos seus era carregar a própria honra. Devagar, murmurou Maria Bonita, caminhando ao lado, segurando uma lamparina coberta por pano escuro para não denunciar luz. Se ele cair, nós para. Não cai, não, respondeu Corisco, entre dentes. Já apanhei mais que isso. Lampião seguia à frente, abrindo caminho entre os espinhos. Não olhava para trás, mas escutava cada passo, cada respiração pesada, cada estalo no mato. O silêncio que ele carregava agora era diferente do de antes. Não era o silêncio da preparação. Era o silêncio de quem já tinha feito o que precisava ser feito, por enquanto. Quando alcançaram uma clareira escondida entre pedras e juazeiros, o chefe ergueu a mão. Aqui. Os homens pararam. Dois se adiantaram, limpando o chão com ramos secos. Outro estendeu um couro grosso. Com cuidado, deitaram Corisco sobre ele. O cangaceiro fechou os olhos por um instante. O alívio de não precisar sustentar o próprio peso fazendo o corpo tremer. Maria Bonita ajoelhou-se ao lado dele, abrindo um pequeno embrulho de pano onde guardava ervas secas e um pedaço de sabão rústico. Aguenta, que vai arder, disse firme. Já estou ardendo por dentro mesmo, respondeu Corisco com um fiapo de sorriso. Ela limpou as feridas com água de cantil, misturada com folhas amassadas. O cheiro forte das ervas tomou o ar. Corisco apertou os dentes, mas não reclamou. Um dos homens segurava os ombros dele. Outro mantinha as pernas firmes. Cabra da peste, murmurou Sabino. Não sei como tu ainda tá rindo. Rindo não, tu é vivo, respondeu Corisco. Lampião permaneceu de pé, observando. Não interferia, não precisava. Cada gesto ali era mais antigo que qualquer ordem. O cuidado com os feridos, a partilha de água, o silêncio respeitoso, tudo fazia parte da arrumação invisível que mantinha o bando unido. Deram água? Perguntou o chefe. Não, respondeu Corisco sem abrir os olhos. Jogaram no chão. Um músculo no rosto de Lampião se contraiu, quase imperceptível. E comida. Um pão duro, que eu nem quis. Lampião assentiu devagar. Fizeram espetáculo. Fizeram, confirmou Corisco.
Mói de gente vendo. Ninguém falou nada. Maria Bonita levantou o olhar. O povo ficou com medo. Medo vira respeito se a gente souber mostrar o caminho, disse Lampião. O silêncio voltou a cair sobre o grupo, quebrado apenas pelo som das mãos de Maria Bonita trabalhando nas feridas e pelo sopro do vento passando entre os galhos secos. O sol já começava a nascer, espalhando luz dourada sobre a terra rachada. Um dos homens, o mais novo do bando, aproximou-se hesitante. "Capitão, nós leva ele mais para dentro da caatinga?" perguntou. "Não precisa", respondeu Lampião. "Aqui ninguém acha." O rapaz assentiu, ainda impressionado com a frieza e a precisão do chefe. Corisco abriu os olhos e fitou Lampião. "Eu disse para eles que tu vinha", falou, a voz baixa. Lampião agachou-se ao lado dele. "Tu disse certo." Eles riram. "Agora estão acordando sem troféu", respondeu o chefe. Um sorriso mais amplo apareceu no rosto ferido de Corisco, mas logo se desfez com a dor. "Capitão", murmurou ele, "não deixa barato." Lampião ficou em silêncio por alguns segundos. O vento levantou poeira fina ao redor, como se o sertão escutasse cada palavra. "Não é barato que nós cobra", disse por fim. "É respeito." Maria Bonita terminou de amarrar as ataduras improvisadas e limpou as mãos no próprio vestido. "Ele precisa descansar", disse. "Se andar mais hoje, abre tudo de novo." Lampião assentiu. "Nós fica aqui até a noite." Os homens se espalharam, assumindo posições de vigia. 2 subiram em pedras mais altas, observando o horizonte. Outro recolheu galhos secos, mas não acendeu fogo. O cheiro de fumaça poderia denunciar presença. No lugar disso, mastigaram rapadura, dividiram um pedaço de queijo duro e beberam água com parcimônia. O sol subiu, castigando a terra. O calor fazia o ar tremer. Moscas rondavam, mas eram espantadas com ramos verdes. Corisco dormia em intervalos curtos, o corpo tentando recuperar forças. Maria Bonita permaneceu ao lado dele, abanando com um pedaço de couro. "Tu ainda vai dançar muito forró, viu?" disse, tentando arrancar leveza. "Se eu dançar agora, caio duro", respondeu ele com voz rouca. Ela sorriu de canto. Lampião caminhava de um lado para outro, os olhos sempre atentos. Não era inquietação, era cálculo. O resgate tinha sido feito, mas o erro da volante ainda pairava no ar como dívida aberta. Sabino aproximou-se. "Capitão, e o comandante?" Lampião parou, olhando para o horizonte. "Ele quis fazer troço de humilhação diante do povo", disse. "Então o povo vai ver o contrário." "Nós mata ele?" perguntou o homem, direto. Lampião balançou a cabeça. "Matar é rápido. Ele precisa aprender." Sabino assentiu, entendendo. Justiça de Lampião. O chefe não respondeu, mas o silêncio confirmou. O dia arrastou-se lento. À tarde, uma brisa seca trouxe cheiro distante de chuva, que talvez nunca chegasse. O sertão era mestre em prometer sem cumprir. Corisco acordou e olhou ao redor, vendo os companheiros espalhados, atentos, silenciosos. "Eu não fui abandonado", murmurou, mais para si do que para os outros. Lampião ouviu. Aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. "Aqui ninguém cai sozinho." O sol começou a descer, pintando o céu de laranja queimado. As sombras cresceram, trazendo consigo o frio que sempre surpreendia depois de um dia de calor. O bando preparava-se para a noite, cada homem revisando arma, ajustando cartucheira, apertando nó de corda. A conta ainda não estava fechada. E no sertão, quando a honra é ferida em praça pública, a resposta não demora. Ela só espera a hora certa de ser vista por todos. O sol se escondeu atrás das serras, levando consigo o calor que castigara o dia inteiro. E a caatinga mergulhou naquele silêncio seco que antecede as decisões difíceis. O bando permanecia espalhado entre pedras e arbustos.
cada homem ocupado em revisar arma, ajustar cartucheira, conferir cordas. Não havia pressa. Havia propósito. Lampião observava o horizonte, os braços cruzados, o chapéu projetando sombra sobre os olhos. A noite trazia consigo o frio que sempre surpreendia depois de um dia escaldante. Mas ele parecia não sentir. O pensamento dele já caminhava adiante, atravessando veredas, entrando no povoado, parando diante do homem que acreditara poder humilhar um cangaceiro sem pagar preço. Maria Bonita aproximou-se, envolvendo os ombros com um xale gasto. "O povo vai estar na praça amanhã", disse ela. "Novena e ensaio da festa de São Sebastião." Lampião assentiu. "Quanto mais gente, melhor." Ela o fitou por um instante. "Tu quer que eles vejam?" "Quero que eles entendam", respondeu ele. Um dos cangaceiros mais velhos, conhecido como Luiz Pedro, aproximou-se arrastando os pés. "Capitão, o comandante deve estar se achando o dono do mundo agora", disse, sem saber que acordou sem o troféu. Lampião esboçou um meio sorriso. "O homem que se acha dono do mundo é o mais fácil de derrubar." Luiz Pedro cuspiu no chão. "Nós pega ele na casa paroquial?" "Não", respondeu Lampião. "Lá ele ainda tem farda, soldado, parede para se esconder. Nós pega ele no meio do povo, onde ele quis aparecer." Maria Bonita assentiu, entendendo a lógica antes mesmo que fosse explicada. Humilhação diante de testemunha. "Respeito nasce onde o medo é quebrado", completou Lampião. O vento soprou entre os mandacarus, levantando poeira fina. Ao longe, um canto de coruja cortou o silêncio, como aviso antigo que ninguém ali ignorava. Corisco, deitado sobre o couro, observava em silêncio. As feridas ainda latejavam, mas o olhar estava mais vivo. Ele acompanhava cada palavra, cada gesto, sabendo que aquela decisão não era apenas por ele. Era pelo código que mantinha o bando de pé. "Capitão", chamou, a voz ainda fraca. Lampião aproximou-se. "Fala." "Não precisa fazer isso por mim." O chefe permaneceu em silêncio por um instante. "Não é por tu", respondeu. "É por todos que já pensaram que podia pisar na gente." Corisco fechou os olhos, assentindo. "Então faça direito." Lampião colocou a mão no ombro dele. "Sempre." A noite avançou. Os homens se alimentaram em silêncio. Pedaços de rapadura, carne seca mastigada devagar, goles curtos de água racionada. Ninguém acendeu fogo. A escuridão era aliada. "Nós entra pelo lado da feira", disse Lampião, reunindo os homens ao redor de um novo risco no chão. "O povo vai estar espalhado. Música, reza, arrumação, ninguém espera nada." "E os soldados?", perguntou Sabino. "Soldado se perde no meio de festa", respondeu o chefe. "Ainda mais quando pensa que venceu." Maria Bonita acrescentou: "O comandante vai querer aparecer. Homem desse tipo gosta de aplauso." Lampião assentiu. "E é aí que nós pega ele." Um dos mais jovens engoliu seco. "E se o povo correr? Se virar, desmantelo." Lampião ergueu o olhar. "Nós não dispara tiro. Nós não toca em ninguém que não seja ele. O povo precisa ver que justiça não é bagunça." O rapaz assentiu, ainda impressionado com a frieza da estratégia. A madrugada avançou. Alguns homens cochilaram encostados em pedras, outros permaneceram de vigia. O céu, limpo de nuvens, parecia mais próximo, coalhado de estrelas que brilhavam sem consolo. Maria Bonita sentou-se ao lado de Lampião. "Tu lembra de quando mexeram com teu pai?", perguntou baixo. Ele demorou a responder. "Lembro." "Foi ali que tudo começou." Lampião olhou para as mãos, marcadas pelo tempo. Humilhação planta semente que ninguém consegue arrancar depois. Maria Bonita segurou a mão dele por um instante. "Então faz esse homem entender o que plantou." O chefe assentiu. O dia seguinte amanheceu com o som distante de sanfona sendo afinada no povoado.
Era dia de novena e ensaio de festa. O povo precisava de fé e distração para suportar a vida dura. Crianças corriam, mulheres penduravam bandeirinhas de papel, homens erguiam um pequeno palanque de madeira na praça. "Vai ter mói de gente", disse um dos vigias ao retornar. "O comandante já está se mostrando, andando de peito estufado." Lampião ajeitou o chapéu. Então chegou a hora. Corisco tentou se erguer, mas a dor o fez recuar. "Eu queria ver", murmurou. Maria Bonita colocou a mão no peito dele. "Tu já viu o bastante. Agora descansa, o resto nós resolve." Ele assentiu, os olhos brilhando de frustração e orgulho misturados. O bando começou a se preparar. Roupas de couro cobertas por panos simples, chapéus trocados por outros gastos, rifles escondidos sob mantas. Pareciam vaqueiros, romeiros, homens comuns. Era assim que o sertão sobrevivia, se camuflando. "Lembrem", disse Lampião, "nós entra como gente, nós sai como vento." Os homens assentiram. Maria Bonita ajeitou o lenço no pescoço. "E o comandante?" Lampião olhou para o horizonte, onde o povoado já se agitava sob o sol nascente. "O comandante vai aprender que o sertão tem memória." O vento soprou mais forte, levantando poeira que dançou no ar quente. Era como se a própria terra se preparasse para testemunhar o que estava por vir, porque naquele dia, diante do povo, não seria bala que falaria, seria vergonha. A praça do povoado amanhecera diferente. Bandeirinhas coloridas balançavam presas em barbantes frouxos, esticados entre o velho cruzeiro e o tronco grosso do juazeiro. Um pequeno altar improvisado fora montado diante da capela, coberto com toalha branca já amarelada pelo tempo. A imagem de São Sebastião, com o corpo cravejado de flechas, parecia observar tudo com aquele olhar sereno de quem conhece o sofrimento humano. O povo chegava aos poucos. Mulheres de vestido simples, homens de chapéu gasto, crianças correndo descalças, tropeçando na poeira. Havia cheiro de milho cozido, café requentado e suor antigo. Era dia de novena, mas também de encontro, de esquecer por algumas horas o peso da vida. E foi no meio desse movimento que o comandante apareceu, montado em um cavalo bem tratado demais para aquele lugar. Farda limpa, botas engraxadas, peito estufado como quem desfilava para aplausos. 2 soldados vinham atrás, tentando imitar a postura do chefe, mas os olhos inquietos denunciavam que não pertenciam àquele cenário. "Olha ele!", murmurou um velho, encostado na sombra do juazeiro. "Cabra safado!" A mulher ao lado apertou o rosário nas mãos. "Fala baixo, Home, ainda traz desgraça para nós." O comandante desceu do cavalo com movimentos exagerados, como se cada gesto precisasse ser notado. Passou os olhos pela praça, buscando reconhecimento. Alguns abaixaram a cabeça, outros fingiram não ver. O silêncio que se formava ao redor dele não era respeito, era contenção. "Hoje o povo está animado", disse ele, alto, para ninguém em especial. "Assim é que gosto, ordem e progresso." Um homem cuspiu no chão discretamente. Enquanto isso, entre o vai e vem da feira improvisada, figuras simples se misturavam à multidão. Um vaqueiro carregando um saco de farinha, um romeiro de sandálias gastas, uma mulher com lenço cobrindo os cabelos, trazendo uma cesta vazia. Lampião caminhava entre eles. O chapéu baixo escondia o olhar, mas a presença dele parecia alterar o ar ao redor. Maria Bonita seguia poucos passos atrás. O rosto parcialmente coberto, postura firme, olhos atentos a cada movimento. Sabino e Luiz Pedro já haviam se espalhado, ocupando pontos estratégicos. Ninguém parecia armado. Ninguém chamava atenção. E ainda assim, o povoado começava a sentir algo diferente, um aperto no peito, um silêncio que se infiltrava entre os sons da sanfona. "Oxente", cochichou uma mulher. "Tô sentindo um aperreio no peito." "Se a Vexe não fulou", respondeu outra. "Deve ser o calor", mas não era.
O comandante aproximou-se da mesa improvisada, onde um homem distribuía pedaços de bolo de milho. "Para mim primeiro", ordenou. O homem hesitou por um instante, depois entregou o prato. "Pois não, seu comandante." O oficial mordeu o bolo sem agradecer. Farelos caíram sobre a farda impecável. Ele limpou com irritação. Foi então que Lampião parou diante dele. A princípio, ninguém percebeu. Era apenas mais um sertanejo, chapéu gasto, roupa simples. Mas o silêncio se espalhou como mancha de óleo. Um músico parou de tocar. Uma criança deixou cair um pedaço de pão. Até os pássaros pareceram suspender o canto. O comandante levantou os olhos, irritado com a interrupção. "Que foi, homem? Nunca viu autoridade?" Lampião ergueu lentamente o rosto. O olhar dele encontrou o do comandante como lâmina fria. O oficial empalideceu. "Tu!" A palavra morreu na garganta. Maria Bonita parou ao lado, firme como pedra. Sabino e Luiz Pedro surgiram discretamente atrás dos soldados, que perceberam tarde demais que estavam cercados. Um deles tentou levar a mão ao rifle, mas uma voz baixa o deteve. "Nem pense, cabra. Hoje num é dia de morte." O povo recuou instintivamente, formando um círculo. Ninguém corria, ninguém gritava. Era como se todos soubessem que estavam diante de algo que precisavam testemunhar. Lampião falou sem elevar a voz. "Bonita festa, comandante. O povo merecia mesmo um dia de alegria. Depois da humilhação que tu fez." O homem engoliu seco. Eu só cumpri ordens." "Ordens?" Lampião inclinou a cabeça. "Mandaram tu amarrar um homem em praça pública? Mandaram cuspir na honra dele? Mandaram chamar o povo para assistir?" O comandante tremia. "Era um bandido. Era um homem!" cortou Lampião. O silêncio ficou pesado. Uma velha murmurou: "Ave Maria." Lampião deu um passo à frente. "Hoje tu vai aprender a diferença." Maria Bonita retirou uma corda da cesta que carregava. Não havia pressa. Não havia violência desnecessária. Apenas gestos firmes, inevitáveis. O comandante tentou recuar, mas esbarrou no próprio cavalo. "Não faça isso, pelo amor de Deus." Lampião o olhou com frieza. "Foi isso que Corisco pediu?" A resposta não veio. Sabino tomou os braços do oficial. Luiz Pedro segurou o outro lado. A corda envolveu os pulsos, firme, sem brutalidade. O homem foi conduzido até o tronco do juazeiro, o mesmo onde tantos encontros haviam acontecido ao longo dos anos. Amarraram-no de pé. O povo assistia, alguns com medo, outros com uma estranha sensação de alívio. Era como se algo antigo estivesse sendo corrigido diante de seus olhos. Lampião aproximou-se. "Olha para eles", ordenou. O comandante manteve os olhos baixos. Uma mão firme ergueu seu queixo. "Olha." Ele obedeceu. Viu rostos que evitara, gente que ignorara, homens e mulheres que haviam suportado abusos em silêncio. Agora o encaravam, sem gritos, sem aplausos, apenas presença. Lampião pegou uma cuia d'água trazida por uma mulher e a ergueu diante do rosto do comandante. "Sede dói, né?" O homem fechou os olhos. A água foi derramada lentamente sobre sua cabeça, escorrendo pela farda impecável, transformando-a em pano pesado e ridículo. A poeira grudou, formando manchas. Um murmúrio percorreu a praça. Lampião falou baixo, mas todos ouviram. "Há 3 dias sem água. Foi isso que tu deu a ele." O comandante começou a chorar. Não era dor física, era algo mais fundo. Lampião aproximou-se ainda mais. "Tu vai viver. Não vou te matar. Morte é descanso. Tu vai viver com a memória desse dia colada nas tuas costas como couro queimado." Maria Bonita olhava firme. "Para onde tu for, vão lembrar", disse ela. Um menino deu um passo à frente, segurando a mão da mãe. "Mainha, ele tá chorando." A mulher apertou os dedos do filho. "Tá aprendendo, meu bichinho." Lampião soltou o queixo do comandante. "Solta ele."
As cordas foram desatadas. O homem caiu de joelhos, incapaz de se sustentar. Ninguém o ajudou. Ele tentou se levantar, tropeçou, caiu novamente, coberto de poeira e vergonha. Lampião colocou o chapéu, ajeitando-o com calma. O sertão tem memória, disse para todos. Virou-se. O bando se dispersou como havia chegado, sem correria, sem tiros. Apenas passos firmes se afastando entre o povo. A sanfona permaneceu muda. O comandante ficou ali, ajoelhado, a farda suja, o olhar vazio. E o povo, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Sentiu respeito. O silêncio que ficou na praça depois que o bando se afastou não era vazio. Era pesado, denso, como se cada pessoa ali carregasse nas costas o peso de algo que acabara de mudar sem fazer barulho. A sanfona continuava muda. O altar permanecia armado, as bandeirinhas tremulavam, mas ninguém parecia disposto a retomar a festa. O comandante ainda estava de joelhos. A farda molhada grudava no corpo, marcada pela poeira e pela água que escorrera como sentença. As mãos tremiam, não por dor, mas pela compreensão tardia de que a autoridade que vestira por tanto tempo não passava de pano quando o respeito lhe era arrancado. Um dos soldados aproximou-se devagar. Seu comandante, vamos embora. O homem não respondeu. Tentou se erguer, falhou, apoiou-se no chão, sujando ainda mais as mãos. O olhar dele percorreu os rostos ao redor. Ninguém desviava, ninguém sorria, não havia escárnio, havia algo pior, indiferença. Vamos, homem, insistiu o soldado encabulado. O comandante conseguiu ficar de pé. As pernas bambas mal sustentavam o corpo. Caminhou até o cavalo, tentou montar, errou o estribo 2 vezes. O animal bufou, incomodado com o cheiro de medo. Quando finalmente conseguiu subir, não houve ordem, não houve discurso. Ele apenas puxou as rédeas e partiu, seguido pelos 2 soldados que evitavam olhar para trás. Ninguém tentou impedir, ninguém tentou ajudar. A praça permaneceu imóvel até que o som dos cascos desapareceu. Foi uma velha quem primeiro respirou fundo. Ave Maria, murmurou fazendo o sinal da cruz. Um homem tirou o chapéu. Hoje o sertão viu justiça. A sanfona voltou a soar, tímida, como se pedisse licença. As crianças recomeçaram a correr, primeiro devagar, depois com a naturalidade de quem aceita o que os adultos ainda tentavam entender. A vida insistia, mas algo ficara. Naquela mesma tarde, o povo começou a contar. Não como quem espalha fuxico, mas como quem repassa um aviso necessário. Lampião veio sem dar tiro. Amarraram o comandante no juazeiro. Jogaram água nele. Mandaram ele olhar para a gente. As palavras mudavam de boca em boca, mas o coração da história permanecia intacto. Não era sobre violência, era sobre limite. Na capela, durante a novena, o padre pigarreou antes de iniciar a oração. Que São Sebastião nos ensine que a flecha da justiça não deve ser lançada com ódio, mas com verdade. Alguns fiéis trocaram olhares. Outros apenas baixaram a cabeça. O sertão entendia metáforas melhor que livros. Dias depois, o comandante foi transferido. Diziam que pedira remoção. Outros juravam que fora afastado por questões administrativas. O motivo oficial pouco importava. O que corria de boca em boca era outra coisa. Se lascou, mexeu com quem não devia. O homem voltou quebrado. Em cada povoado por onde passava, ele evitava olhar nos olhos dos moradores. Falava baixo, andava rápido, nunca mais ergueu a voz em praça pública. A farda continuava limpa, mas não carregava mais peso. O respeito, quando vai embora, leva junto a autoridade. Corisco, semanas depois, já conseguia caminhar sem apoio. As cicatrizes marcavam o corpo, mas o olhar permanecia firme. Sentado à sombra de um umbuzeiro, ele afiava a faca devagar, como quem reorganiza pensamentos. Sabino aproximou-se.
Tu virou lenda, macho véi. Corisco soltou um meio riso. Lenda nada. Quase virei foi defunto. Mas o capitão... Sabino começou. Corisco interrompeu. O capitão não veio por mim, veio pelo que nós representa. Maria Bonita, que ouvia de perto, assentiu. Homem sozinho se perde. Bando unido vira destino. Corisco olhou para o horizonte, onde o céu parecia tocar a terra seca. Eu só queria que Mainha soubesse que eu não fui abandonado. Lampião aproximou-se sem fazer ruído. E não foi, disse. Os dois se encararam por um instante que dispensava palavras. O tipo de silêncio que só existe entre homens que já dividiram fome, tiro e fuga. Capitão, disse Corisco, aquele dia, na praça. Lampião ergueu a mão. Já passou. Mas mudou tudo, insistiu Corisco. Lampião olhou ao redor, para os homens que conversavam baixo, para Maria Bonita organizando mantimentos, para o céu duro que não prometia chuva. Mudou porque o povo viu que o medo também pode cair de joelhos. Ninguém respondeu. Não era frase para a resposta, era constatação. Meses depois, em outro povoado, um soldado recém-chegado tentou intimidar um feirante, exigindo dinheiro em nome da ordem. O homem, mãos calejadas, respondeu apenas: "Se avexe não, seu moço." Aqui a gente lembra do Juazeiro. O soldado recuou. Histórias assim viajavam mais rápido que cavalo. Na feira de Piranhas, um cantador improvisou versos. Num foi bala nem punhal que fez cabra se dobrar. Foi o peso do olhar de quem num sabe se vender. No sertão quem pisa errado aprende sem precisar morrer. O povo ouviu em silêncio. Depois, alguém bateu palma. Não pela rima, pela verdade. Anos se passaram. A praça foi reformada. A capela recebeu pintura nova. O Juazeiro cresceu torto, como se carregasse o peso da memória. Crianças que nem haviam nascido naquele tempo ouviam a história como quem escuta conselho. Mainha, foi verdade mesmo? Foi, meu bitim. E ele não morreu? Não. Pior, teve que viver lembrando. O menino franziu a testa, tentando entender. Viver é pior que morrer? A mãe suspirou. Quando a gente perde o respeito, é. Em uma tarde distante, já com os cabelos embranquecidos, Corisco passou novamente pelo povoado. Não entrou. Observou de longe a praça, o Juazeiro, as casas simples. Lampião já não estava mais ali. O tempo havia cobrado seu preço. Mas a marca deixada naquele dia permanecia. Corisco retirou o chapéu, em silêncio. Não era reverência à dor, era respeito pela memória. Virou o cavalo e seguiu. O sertão continuava o mesmo, duro, seco, invocado, mas algo havia se firmado debaixo daquela terra rachada. A certeza de que nenhum homem é pequeno quando sabe que não está sozinho. E assim, a história seguiu, passada de boca em boca, de geração em geração, não como ameaça, mas como lembrança de que a dignidade, quando defendida, cria raízes mais profundas que qualquer juazeiro. Porque no sertão, onde tudo parece morrer rápido, o que é justo permanece.